Voltei. Vamos ver se agora a gente consegue convidar a Edilene. Hoje parece que o computador Solicitação, não não sei está se querendo foi colaborar. isso. Boa Sei que eu noite. fiquei clicando lá para ver se conseguia. Então, boa noite para você, boa noite para todos. E hoje eu acho um assunto muito interessante. Tá? Muito o que acontece aqui. Por que eu tive interesse em fazer essa live? Eu tenho nos pacientes com obesidade, muitos têm diabetes, ou no mínimo pré-diabetes. É muito difícil pegar um obeso de longa data que não tenha pelo menos pré-diabetes. E, e às vezes eles fazem uma dieta totalmente inadequada. Eu disse, pelo amor de Deus, eles precisam de ajuda. Aí, temos que ajudá-los. Aí, por isso que eu resolvi fazer essa live hoje. E eu estou muito empolgada. Então, quem veio pelo perfil de Edilene e não me conhece, meu nome é Patrícia, eu sou médica. Durante a pandemia, eu me encantei com a possibilidade de trabalhar com medicina do estilo de vida, nutrologia e tratamento da obesidade. E desde então, eu passo, assim, 90% do meu tempo tentando inovar nessa área e estudar. E realmente estou bem apaixonada com isso e tenho trabalhado muito com paciente, geralmente paciente com sobrepeso ou obesidade mais grave. E também alguns É. pacientes que querem apenas melhorar a composição corporal, que são quase todo mundo. E Então, quem boa entrou pelo meu noite a perfil, todos, se apresenta. né? A Patrícia, aí quem tá entrando, que eu tô vendo, Carla, né? Cíntia, pessoal, também aí seguidores de doutora Patrícia. Então, sou nutricionista, né? Trabalho também muito com essa questão do emagrecimento, estudo e faço minhas condutas baseadas na epigenética, né? Nessa mudança no estilo de vida que vem interferir muito na questão de modulações de genes, né? Falando um pouco aqui sobre obesidade, inclusive diabetes, né? Também, que há muitas doenças crônicas estão relacionadas também a isso e que a gente pode modular isso desde a concepção. Então, minha linguagem é bem direcionada, né? Tento falar um pouquinho mais acessível, porque meu público realmente é um público não profissionais, né? São pessoas que realmente desejam emagrecimento e assim como Patrícia disse, também a mudança de composição corporal. Nem sempre é uma obesidade já avançada, né? Mas sim um sobrepeso que, enfim, a gente sabe que realmente hoje em dia, né, que quando a gente vai lá, eu já falo quando faço a minha consulta e no final que a gente faz a avaliação física e eu vou explicar o resultado, eu sempre falo, olha, hoje a gente sabe que a composição corporal é que é um preditivo de saúde, né? A gente ter um tecido adiposo bem menor e o tecido, a massa magra maior, né? Até porque é um tecido que produz substância um e outro. A gordura produz substâncias inflamatórias, né? Você já tem uma inflamação crônica aí, se você é obeso, está com sobrepeso. E o tecido muscular, né? A massa magra, já produz citocinas anti-inflamatórias, né? Que é o que a gente quer. Então, não é questão, né, só de estética, você querer aumentar massa magra, não. É saúde, né? Só distância. Então, é isso. E a gente hoje vai falar um pouquinho voltado sobre o tratamento, né, aí para o diabetes, mas que é interessante para todo mundo, porque hoje realmente quase todo mundo, pelo estilo de vida, né, tá predisposto em algum momento. Eu sou, não sei se você sabe, mas eu sou enfermeira também, né? E quando eu era só enfermeira, eu trabalhei num hospital, que o público maior era idosos, né?
bem idosos. E aí a gente, enfermeira, faz a ocorrência, né? Para saber de todos os pacientes e ocorrência dos enfermeiros. E aí tem o motivo da internação, o diagnóstico principal, e embaixo a gente coloca todas as doenças pré-existentes. E praticamente, se a gente pudesse já fazer de todos os dias, porque é um kit, diabetes, Alzheimer e hipertensão. Quando não tinha, a gente achava que foi erro, porque assim, quase todos têm, né? E a gente não pode estar condicionado a isso, é algo que a gente tem que desejar chegar aí. Não é Exatamente. obrigatório A gente isso, tem não que é, hoje, não né, é normal no mudar para que processo a de gente não envelhecimento, tenha isso, né? né? Enfim, vamos lá, né? É, exatamente. É. Então, antes eu queria falar rapidinho sobre o que é, né? Os conceitos. Então, assim, é interessante que agora tem um movimento assim, body positive, que diz que a obesidade, o número não importa, mas a obesidade ela é diagnosticada por números. Mas muitas outras doenças são também. A hipertensão é basicamente um número, não importa mais nada. Se está maior, 14 por 9, acabou. A diabetes também, a gente diagnostica por número, não importa mais nada. Se aqueles números forem atingidos, o diagnóstico está feito. E antes da diabetes, a gente tem pré-diabetes, que é esse aí realmente, a parcela da população atingida é assim, assustadora e cada vez mais, inclusive criança. Então, se a sua glicose está entre 100 e 125, glicose de jejum, já é alerta. A gente não diagnostica ainda diabetes nesse número, com esses números, mas eles são considerados pré-diabetes. Então, você está em risco de desenvolver diabetes. Já tem que ficar alerta. Se a glicose, depois daquela gororobazinha, você já fez aquele exame da gororoba lá, teste de tolerância à glicose, aquilo ali é a coisa mais horrível que eu já vi. Naquele teste, se der entre 140 e 199, também é pré-diabetes. Se der maior que 199, é diabetes. E a hemoglobina glicada, se der entre 5,7 e 6,4, é pré-diabetes. Se der maior que isso, é diabetes. Então, a diabetes, ela é diagnosticada por números. A gente sabe que número assim, né? Pô, quer dizer que se eu tiver com 99, eu tô ótimo. Se eu tiver com 100, aí tô ruim. Não, mas a gente precisa de números para determinar as coisas. Então, esses são os números que a gente coloca para diagnosticar pré-diabetes e diabetes. E o que é a diabetes, né? A gente tem o tipo 1, que é aquela mais nas crianças, que ela exige o uso da insulina imediatamente, porque o problema é uma falta de insulina, uma destruição das células produtoras de insulina no pâncreas. E a gente tem o tipo 2. O tipo 1, ele vem sido a sua constância, a sua frequência vem sido mais ou menos constante na população mundial, né? Porque é uma doença autoimune, uma doença que tem uma alteração genética específica. Mas o diabetes tipo 2, ele tem subido. Ó, hoje, ele é 95% dos casos de diabetes. 100 anos atrás, era raro. É o que a gente diz, né? Diabetes tipo 2. Você falando aí sobre números, exames, né? A gente também que é da área da saúde vê muito isso, mas a gente já sabe o que é, né? Às vezes não precisa aguardar chegar um número ou você esperar chegar, né, o momento de estar lá. É, Na às vezes anamnese, a a gente glicemia já vê aí, o né? perigo que o paciente está correndo. A gente sabe que tem um estilo de vida totalmente errado. Aí o exame mostra tudo normal, aí parece uma coisa, não, tá normal, então vou relaxar. Mas tá normal, mas se você continuar assim, vai chegar, a conta chega, né? E não tem como. Por que que eu dei esse exemplo, né? Dos idosos que eu cuidava, todos tinham. Isso, os idosos, já faz uns 10 anos isso, eles estavam 60, 70. Imagine na nossa geração, que o estilo de vida é Hoje está pior. muito pior. Eu estava agora mesmo, antes de entrar na live, É pior. olhando o programa de culinária,
Aí ele mostrando, fazendo um molho, e aí dentro do molho bota açúcar, né? Caseiro, não é molho pronto. Aí eu falei pro meu marido, tá vendo? Porque às vezes a gente come alguma coisa, eu disse, aqui tem açúcar. Ele, como é que tu consegue? O que que você sabe? Eu identifico, como a gente tem um paladar muito assim, ele não é Edilene. Aí, claro que o pessoal não vai saber, mas a gente identifica. E tudo se coloca. Hoje tudo tem. Ou é na indústria ou onde a gente vai. E aí, a praticidade da gente, né? Que realmente, Até pelo em estilo casa. de vida da gente, pela nossa correria. Eu digo muito que a gente não vai viver numa bolha, né? Mas o que a gente puder evitar, né? Porque eu digo, a conta vai chegar, né? A conta vai chegar, tudo tem. E fora o que não é açúcar, né? Como É. o pessoal diz, açúcar, né? O pão, quem não sabe, né? Ah, é massa, né? Exatamente, tem o açúcar quase tudo que a gente come, né? Mas por isso que a gente fala muito de saber fazer essas É. escolhas, né? De estratégias para que isso não aconteça, para que a gente não Sim. sobrecarregue, como Patrícia está falando do diabetes que a gente pode adquirir, que a gente não sobrecarregue esse órgão. A gente, na infância, adolescência, a vida adulta jovem, tudo normal. Mas se a gente está estimulando, está sobrecarregando aquele órgão, ele vai falhar. Ele Tem vai hora que falhar. ele cansa, né? E aí o grande problema é que hoje em dia os hábitos de vida inadequados estão cada vez mais precoces, né? Antes, o sedentário era o adulto. A gente não tinha jovens e crianças sedentárias. Hoje, o sedentarismo começa na infância. Nós temos tido cada vez mais casos de diabetes tipo 2 em criança, 10, 11 anos. Fora, fora E isso porque, né, na isso é assustador. gestação, né, a Isso é muito assustador. diabetes gestacional é tão comum hoje, né? Sim. A criança já está em risco na barriga da mãe. Então, aí a gente vai fazer uma live sobre isso, né? Epigenética, sobre como a gente modula os genes. Mas uma pergunta que veio muito na caixinha que eu coloquei foi isso. Ah, meus pais têm diabetes, eu vou ter diabetes também? Não obrigatoriamente. A tendência de ter diabetes é universal, meu filho. Agora, quase todo mundo tem tendência para ter diabetes, não importa se os pais tiverem. Mas você ter genes que predispõem não são determinantes. Toda doença poligênica, ela tem um fator de comportamento, de ambiente muito grande. Hoje a gente vai poder detalhar sobre isso, mas a gente vai falar na live bem direitinho sobre isso. E a obesidade, a diabetes, elas são doenças poligênicas. Se você tiver o gene da diabetes tipo 1, muito provavelmente você vai ter diabetes tipo 1. É muito difícil você conseguir com modulação não ter diabetes tipo 1. Mas a tipo 2, ela era rara 100 anos atrás. E nós não mudamos, não tivemos uma mutação genética na humanidade nesses 100 anos. O que aconteceu foi uma mutação do ambiente. A diabetes como a obesidade são doenças que a gente chama de descompasso evolutivo. Nós somos um animal preparado para escassez. Né? A gente tem um corpo que precisa de muito movimento. A gente tem um cérebro que busca o repouso, porque o movimento era obrigatório, então a gente tinha que repousar sempre que possível. E a gente tinha escassez. E hoje a gente não precisa se exercitar, não tem escassez. Sobrou a única ordem que o organismo consegue mandar agora é descanse, é fique parado. Essa é a única que a gente obedece. E aí a tendência é ficar cada vez pior. Então, não é obrigatório você ter diabetes porque seus pais tiveram, até porque se você tivesse nascido 150 anos atrás, muito dificilmente você teria diabetes tipo 2. Então, o que determina diabetes tipo 2 hoje, aliás, sempre foi assim, o que determina diabetes tipo 2 é hábito de vida. E aí, tem uma coisa bem interessante. Como é que se desenvolve a diabetes tipo 2, né? O que acontece é o seguinte, a gente tem uma superalimentação, um excesso grande. O músculo, ele começa a não entender, ele não responde bem à sinalização da insulina, que a insulina manda colocar glicose para dentro e ele já está cheio de glicose, ele não quer mais. Então ele não obedece, ele fica louco. O pâncreas não. O
fígado, ele também não responde bem à glicose, então ele faz uma neoglicogênese maior, então ele bota mais açúcar no sangue. Então nós temos resistência à insulina no músculo, temos resistência à insulina no fígado, e o pâncreas, coitado, para reverter isso aí, ele fica lá, produzindo 1 milhão de insulina. Por isso que no começo a gente tem uma insulina alta com glicose normal. Isso é o que a gente chama de hiperinsulinemia. E as mulheres têm que ter cuidado, porque é uma coisa frequente na síndrome do ovário policístico. Então, olha só, a menina com 18 anos, com 15, com 16, ela tem síndrome do ovário policístico, ela já tem resistência à insulina. A menina, né? Então, essa resistência à insulina não é tratada, você continua com a superalimentação, continua com glicose demais, o pâncreas cansa. Aí, na hora que ele cansa, a insulina não tem mais insulina suficiente, e aí a diabetes desenvolve, a glicose aumenta, e você tem a diabetes. Isso é, assim, uma explicação simplificada, para vocês entenderem, mas é mais ou menos isso que acontece. E aí, a prevenção da diabetes, ela começa com dieta, exercício, sono, todo um ambiente saudável para você não cansar o coitado do pâncreas. Não enlouquecer o músculo, o fígado, para eu não eles sei, só obedecerem interrompendo, mas quando você começou, né, a pergunta aí, da caixinha, né? Que perguntaram se a genética, né? Pai, mãe, diabética, pessoa com esse risco, né? Aí eu vou dar aqui o meu exemplo e para falar dessa genética e contar um pouquinho da minha história, que eu acho que nem você sabe. É, enquanto eu ainda era apenas enfermeira, né? Não, a nutrição não tinha chegado na minha vida. Eu era enfermeira e era obesa. Eu tinha 20 quilos a mais, né? Tudo bem, sempre lutei para emagrecer. E a família da minha mãe, meu avô teve diabetes, né? Já se foi. E todos os meus tios, né? Minha genética da parte de mãe, todos hoje são diabéticos. Enfim, enfermeira cuidando dos idosos, né? Como eu disse, a maioria com diabetes. E aí, meu primeiro paciente que eu cuidei era uma jovem, tinha a minha idade, na época eu recém-formada, e ela tinha 20 e poucos anos. E quando eu internei ela, ela era renal, né? Ou seja, já era um diabetes bem descompensada, já bem evoluído, e ela tinha se internado para amputar a perna, né? E isso mexeu muito comigo, meu primeiro dia de trabalho, né? Fui dormir pensando nela, ok, tudo bem, e isso ficou né, na minha cabeça, e eu refletindo, caramba, porque ela é diabética, em hemodiálise, ia amputar a perna, e a janta dela, você não tem noção, eu nem era enfermeira, mas ela pediu comida fora, enfim, claro que tinha um problema social envolvido, ok. Passaram-se alguns anos, eu tive muitas experiências com paciente oncológico, também históricos com diabetes, assim, de amputação, que mexia muito comigo. E eu dizia, ai meu Deus, eu nunca, se eu puder, eu não queria ter câncer pela, né, escolha, pelo sofrimento, nem ninguém, nem eu, e nem diabetes, certo? Chegou um dia que eu fui fazer meus exames e o que deu, resistência insulínica. Eu ainda gordinha, né? Gente, quando eu vi isso, mexeu muito comigo. E foi a partir daí que eu tive meu primeiro start para mudar tudo. E até então eu ainda não sabia da história da genética, né? E aí tudo aconteceu, foi acontecendo, né? Eu emagreci, meus exames foram melhorando, entrou a nutrição na minha vida, na verdade eu comecei a estudar epigenética antes de estudar nutrição. Então, assim, já entrei com outra visão e essa minha resistência insulínica, muito resistente. Eu emagreci, eu mudei minha vida e ainda foi há pouco tempo que eu consegui modular isso, através também de suplementação. A alimentação já estava ok, já estava melhor, mas eu nunca consegui. Então, assim, por quê? Né? Por conta de fatores genéticos. É muito forte em mim. Não é só um polimorfismo, não é só um gene só não determina isso, né? Mas sim um com o outro. Então, eu fui estudando, eu vou experimentando e fui vendo isso. Então, assim, para a pessoa que perguntou isso, né? Se é claro, dependendo aí do seu painel genético, né? De como é isso aí, possa ser que seja mais difícil para você.
mas não é determinante, não. Você, com suas escolhas hoje, né, você pode sim escolher o que você vai fazer. Talvez você tenha, né, diabetes, mas talvez você consiga retardar isso, né? Porque realmente, se for algo bem forte, né, não tem como a gente mudar, né? Mas essas escolhas que a gente vai fazendo, tratar isso, por isso que é muito importante a gente identificar, porque tem como a gente ou modular, né? Ou fazer com que a gente não tenha realmente, ou retardar se for algo muito é, forte, né? Na genética aí, vamos dizer assim. E aí, então, a gente vamos começar logo falando das dietas, que o pessoal deve estar doido para saber como é a dieta. Como seria para a gente prevenir? O que, é que a gente pode fazer para prevenir diabetes através da dieta? E depois a gente fala quando o diabetes já tem Como instalado, todo né? mundo O que, é que sabe, pode acho que a fazer? maioria hoje é bem comum, né? Para o diabetes, a gente precisa o quê? Não estimular, né? Não ativar muito esse hormônio a insulina, que Patrícia já mencionou. E isso a gente faz o quê? A gente não colocando. Se você não tem ainda, né, diabetes insulínica, você vai o quê? Não colocar o açúcar para dar esse pico de insulina. Então a gente tem estratégias, né? Usar alimentos que são o carboidrato, né? Que não necessariamente é açúcar, né? A gente fala é o açúcar, porque é o açúcar da fruta, né? É o que tem nos alimentos. Mas você colocar esse carboidrato, né? Mais complexo, né? Escolher colocar fibras, gorduras boas, proteína. Então, o que a gente fala? Que é uma alimentação, né? Que é uma refeição com uma carga glicêmica mais baixa. A gente tem frutas que tem. Existe a diferença de índice glicêmico e carga glicêmica. A carga glicêmica é a quantidade. Às vezes você come uma fruta, a gente sabe que a banana é uma das frutas que tem um índice glicêmico mais alto. Mas se você pegar, eu amo banana, você vai comer um pedaço da banana, acrescentar uma fibra, fazer um shake. Eu costumo muito dizer, às vezes Junto com até outras para adoçar um coisas. shake de proteína. Usa um pedaço da banana, não precisa colocar a banana toda, e outra fruta que tem um índice glicêmico mais baixo que você. Uhum. É, é muito importante a gente colocar que diabetes é uma intolerância à glicose. Então, assim, o que eu vejo muito, que eu fiquei desesperada, por isso tem que fazer uma live sobre isso, é que muita gente, muito paciente com diabetes, pré-diabetes também, as dietas são muito ricas em carboidrato. E carboidrato simples. E assim, às vezes, muitas vezes prescrita por médico, por nutrólogo, por nutricionista. Então, altamente ricas em carboidrato. Eu digo, minha gente, por quê? E um detalhe importante, pessoal que é leigo. A gente que é da área, a gente não acredita no que o paciente não sabe. Mas para quem não é da área, tem coisa assim que é bem básica para a gente, que eu fico impressionada, mas o paciente não sabe. É importante vocês prestarem atenção nisso, não vocês se confundem. O que é proteína, o que é carboidrato e o que é lipídio. Isso aí, olha, gente, todo mundo tem que saber. Isso devia ser ensinado na escola. Não sei se é, mas se é, ninguém aprende. Então, assim, carboidrato, aliás, proteína é bicho, certo? Então fica fácil. Pedaço de bicho é proteína. Todas as carnes, de boi, de porco, de peixe, qualquer coisa que for um bicho e a gente mata, é proteína. Ela pode ser uma proteína magra ou uma proteína gorda, mas é proteína. Então não se preocupe. Toda vida que você vê um bicho, você já sabe que é proteína. O que é gordura? São os óleos. Manteiga, óleo, acho que a gordura é bem simples a pessoa entender, né? É o óleo, tá? Gordura da carne e os óleos que a gente acrescenta, o azeite, tudo isso é lipídio, é gordura. Agora, o carboidrato, o pessoal confunde muito. Gente, carboidrato é tudo que não for esses dois, tá? Então, por exemplo, se for planta, é carboidrato. Existem plantas que têm mais proteína, os feijões, a soja, mas mesmo as plantas que têm bastante proteína, elas têm muito carboidrato também, tá? Então, assim, quando a gente fala tem que evitar o carboidrato, não é só o açúcar, tá? É a
quantidade de carboidrato geral. Aí, eita, eu não vou comer mais planta, vou comer só carne? Não, claro que não. A gente precisa das plantas. A gente precisa de uma dieta variada. Mas aí você vai lembrar o quê? O que é que fica fácil para você lembrar? Toda planta que engordar muito, assim, que for muito calórica, ela vai ter muito carboidrato. Então, isso fica fácil de entender, certo? Então, macaxeira engorda, né? Engorda a macaxeira. Então, tem muito carboidrato. Pepino não engorda nada. Então, tem pouco carboidrato. Tá? Então, isso é mais Outra ou coisa que eu gosto menos de falar uma também nesse ideia sentido para você é que é a leigo gente tem uma entender, tá? tabela, a gente, como a Patrícia disse, da saúde, sabe dizer, ou quem é bem curioso, entendido, as frutas que têm mais açúcar, mas nada mais importante do seu paladar. Se você pegou uma fruta que teoricamente tem índice glicêmico baixo, mas ela tá super doce, não se engane. Aquela fruta geralmente tem índice glicêmico baixo, mas se ela está doce, ela tá, aquela fruta tá naquele momento com índice glicêmico alto. Então, Ela vai aumentar se o você não glicemia. quer realmente, né, ou não pode, se realmente você tem diabetes, então já não coma mais aquela fruta doce daquele jeito. É porque senão que ela tem muita frutose. E uma coisa importante que hoje a gente vê muito é a carne é proteína, ela tem mais proteína. Mas todo nutriente, né, todo macronutriente, ele tem proteína, ele tem gordura e tem carboidrato. Às vezes, dependendo, por exemplo, geralmente a carne não tem, né, carboidrato ou muito mínimo, mas tem mais proteína, o ovo, por exemplo, e a Mas carne o tem ovo tem. gordura, então é uma mistura. É até bom a gente falar isso, porque, por exemplo, o uso do whey, que ficou muito, né, conhecido, para o processo de emagrecimento é uma opção, não é obrigado, mas é uma opção por quê? Porque é uma forma de extrair apenas a proteína e tirar a gordura. E acaba que fica, porque a gordura é deles o que tem mais caloria, né? Então, para o emagrecimento, a gente tem sim que se importar com a quantidade calórica. E aí, tirando-se a gordura, extraindo apenas a proteína do whey, né, de forma aí, comercial, você consegue diminuir essa quantidade de caloria quando vai fazer a contagem total. Entendeu? Então, realmente é isso, a gente saber. E aí, os carboidratos refinados é aquele que, por exemplo, o exemplo da mandioca, né? Da macaxeira. Né? A macaxeira, ela é um tubérculo que tem um índice glicêmico mais baixo. Mas quando a gente pega a mandioca e faz a tapioca, por exemplo, ela fica com índice glicêmico mais alto. Por quê? Porque é refinado. Então ele É. Sabe o que eu ouvi uma vez, que eu achei bem interessante, uma live, acho que foi, o melhor carboidrato é o que está dentro da célula da planta. Sempre que você pegar o carboidrato, tirar da célula, virar farinha, ele é ruim. Então, sempre o mais próximo, por exemplo, a espiga de milho é melhor do que o cuscuz, a macaxeira é melhor do que a farinha de mandioca, entendeu? Então, sempre a planta, né, o carboidrato já dentro da célula, dentro da celulose, né, na célulazinha da planta, ele vai ser muito melhor, porque vai ter fibra, não vai perder muitos dos nutrientes que se perdem quando a gente faz farinha. Então, sempre preferir o alimento mais in natura. Isso sempre vai ser bom, tá? Então, sempre preferir, em vez, já sabe, tá em dúvida? É cuscuz ou milho? Não, o milho, porque o milho exatamente. é a planta natural. Então, o cuscuz eu já sei, com certeza ele vai ser mais calórico, ele vai ter um índice glicêmico maior. Por quê? Porque eu peguei a célula, o carboidrato estava dentro de uma célula. Eu tirei todinho e tirei tudo, deixei só o carboidrato. É, Então, é uma ciência também perfeito. bem interessante. Tenta Perfeito, isso pegar a aí. Como comida o na mais fruta natural também, possível. né? Que tem, né, tem gente que gosta de descascar algumas frutas e aí tira a casca, né? Que tem, além de ser rica, às vezes, em muitos nutrientes, tem a fibra, né? Que aí já diminui esse índice a carga glicêmica dessa fruta, né? Então, isso é interessante. Aí, complementando aí a pergunta, né, da alimentação para o diabetes ou para prevenir diabetes, a gente segue esse raciocínio de não dar picos de insulina, né? Dar picos de insulina é o quê? A gente, vamos supor, né? A gente acorda
Nós aqui do Nordeste, nossos costumes. Hoje eu até botei nos meus stories, porque hoje eu comi abacate com limão. E amo isso aí. Mas minha vida inteira foi comendo cuscuz, tapioca, pão, ovo. E aí eu falo muito para os meus pacientes. Sempre que não sabe ainda o que é proteína, mas sempre que olhar seu prato, cadê a proteína? Você já sabe. Ovo, frango, carne, né? Pelo menos isso aí sabe que é proteína. Então, sempre que olhar seu prato, pergunta, cadê a proteína? Porque no nosso costume a gente não come, né? Aí você passou É só a carboidrato, noite gordura. dormindo. Pão com manteiga. Pois é. Se não for Aí a gente passa a margarina. noite dormindo, né? O jejum, né? Natural, que a gente já faz. Alguém perguntou. O jejum intermitente eleva a glicose? Pelo contrário, Ana. Você dá uma diminuída nessa insulina, né? Que é isso que eu ia dizer. Naturalmente, a gente faz um jejum natural na noite de sono, né? Independente de quem faz ou não jejum. É. Mas sabe o que eu acho que ela está perguntando? Olha, é porque é muita informação. Aí o leigo, ele, olha, dá tilt na cabeça da pessoa. Porque isso aí teve um bafafá aí na internet falando que o jejum ele aumenta, ele dá mais resistência à insulina. Mas por quê? Olha que coisa interessante. Quando você faz muito jejum, a insulina fica muito baixinha. Inclusive a insulina guardada no pâncreas. Aí o que acontece? Quando a gente normalmente, que não tem resistência à insulina, que está comendo normal, quando você come alguma coisa, você libera a insulina rapidamente e a glicose baixa rapidamente. Quem está fazendo jejum está com a insulina bem baixinha. Por quê? Porque não precisa dela. O organismo é esperto. Ele não precisa de insulina, porque ele não está comendo nada. Então, ou então, se a pessoa fizer uma carnívora, por exemplo, uma dieta que baixe muito a insulina. Também isso acontece na carnívora. Aí a pessoa está com insulina muito baixa. Se você fizer o teste de tolerância à glicose, vai dar um pico de glicose alta. Mas você não tem resistência. Você está ótimo, você está super saudável. Para evitar isso, paciente que está fazendo jejum prolongado ou que está fazendo uma cetose, uma cetogênica, uma carnívora, ele tem que voltar a comer um pouquinho de carboidrato, uma low carb mais leve ou uma normal carbo, porque senão vai dar essa alteração. É por quê? Porque ele não tem depósito de glicose, de insulina, porque ele não está precisando. Mas você faz o teste, deu alta. Mas se você repetir o teste amanhã, vai estar tudo beleza. Porque ele já foi sinalizado que precisa de insulina, ele volta a produzir. Então, não ocorre resistência à insulina quando você está usando jejum ou E, cetogênico ou tal, e não. É tem que pelo entender contrário, que porque você não está glicose precisando e mesmo dela. insulina, Eu né? acho que Glicose é quando você isso que come, confunde. inclusive, como É, o principal do jejum intermitente é como você quebra o jejum, né? Muitas pessoas fazem o jejum e quebram de forma errada, né? Então a gente sim. precisa quebrar também, independente de você ser. É, se quebrar o jejum com uma dieta com muito carboidrato, vai dar um pico, como se tivesse feito teste de glicose, vai dar um pico muito alto e vai dar E um falso positivo para pré-diabetes, por exemplo. Mas não é. É só porque ele é, estava com pouca porque insulina, porque a o pâncreas glicose estava é o que dormindo. vem da Mas ele alimentação, né? acorda Então, o rapidinho. jejum intermitente eleva a glicose, você tá com a insulina bem baixa lá, né? Isso. E aí, quando você come, que era isso que eu ia dizer. É. Enquanto É. ele está em E aí jejum, não era vai isso aumentar de jeito que nenhum. eu ia Mas na hora que explicar, ele né? A come, gente tá dá dormindo, isso. independente de Então, fazer jejum por isso que intermitente. A gente, no nosso jejum natural, né, do sono, quando a gente acorda que vai fazer a refeição, independente de quem seja, a gente tem que saber o que vai comer logo, que é igual o jejum intermitente. A gente tem que comer algo que não vai. Eu brincava muito quando eu comecei a falar sobre isso. Não desperte a insulina, né? não Deixa aumenta a insulina muito, né? adormecida. E aí, depois que você comer seus ovos, o seu abacate, tudo que Quietinha. tem a carga glicêmica baixa, índice glicêmico baixo, aí sim
você pode comer algo que tenha o carboidrato. Por quê? Porque você não vai dar o susto, né? No seu pâncreas, você não vai dar aquele pico de insulina, que é isso que é Um prejudicial. susto. Não é nem o fato da glicose subir, porque vai subir quando você for comer. Se você estava em jejum e come, dependendo do que você for comer, vai aumentar. O que não pode é você dar esse pico o que não deve, né? O que não pode, não. O que não Vai deve subir. é esse pico de insulina. Aí, Dani, Então, o é café porque da manhã é o que quem deve faz ter em jejum também, a né? maior Mas atenção. como todo mundo faz naturalmente, né? O jejum porque tá dormindo, então. E a gente erra, né? Eu olho para você ver, né? Eu brigava Tá só com meu dormindo. marido, porque eu aprendi a vida. Aí eu quis ser saudável. Aí comecei a ser saudável. Aí ia tomar café da manhã, primeiro as frutas. E aí, quando ia para restaurante, hotel, né? Aquela mesa farta, aí eu. Menino tem que comer primeiro as frutas e comia as frutas. E ele, por ele, só comia as frutas no final. Aí quando eu comecei a entender, aí eu disse, Léo, tu que estava certo, é? Porque mesmo que as frutas, E tava né, certo. não tenham um índice glicêmico muito alto, mas como você estava em jejum e por coloca as frutas, uma salada de fruta, assim que acorda, você pode dar esse pico de insulina, né? Então o ideal é que a gente coma Vai as ter que subir. frutas após, né? Claro, já teve controvérsia, tudo isso, mas eu sempre oriento a quebrar o jejum, né? Realmente com a proteína ali, ou então com carboidrato mais complexo, enfim. E aí alguém me perguntou, em quanto tempo conseguimos ver o resultado? Alguém não, né? Daniela, né? Daniela, me perdoe, Daniela. Daniela perguntou, em quanto tempo conseguimos ver o resultado nos exames após mudar a dieta? Daniela, se você tiver diabetes, tá? E você no dia já tem uma alimentação, ok. Se você fizer o examezinho, né? O HGT lá, a maquininha que a gente tem em casa mesmo, você já vê. Já vê. Agora, se for uma hemoglobina Muda na hora. glicada, né? Algo assim, é um tempo maior, que é o meu meses, né? Um mês, mais ou menos, porque ela já é um retrato de mais ou menos 90 dias, que é o tempo da hemoglobina, né? Tempo de vida. Então, ela já pega um resultado maior. Por isso que é um exame que a gente se baseia mais se você realmente. Porque só a glicemia é o retrato do seu dia anterior. Você vai, faz seu exame de sangue, aí sua glicemia deu a glicose em jejum, né? Deu 120. Aí você, meu Deus, estou com diabetes. Não, peraí, você um dia antes comeu pizza de chocolate, foi um dia manter no dia anterior. Ela pode dar alta sim, mas o que vai dizer o seu histórico, como o seu corpo está respondendo, é a hemoglobina glicada. Então, demora um pouquinho mais para ver o resultado quando você muda esse estilo de vida. Não é isso, Patrícia? E aí, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, que eu vi que algumas subiu. Gente, pode perguntar. Sempre como as frutas primeiro, Erivânia, né, Liz? Pois é, eu também, viu? Você é sempre Erivânia. citado. Léo sempre é citado, é minha maior referência. Quem convive comigo, né, meu esposo, minha amiga Deia. Pois é. E aí, o que mais pra É, gente falar aqui? isso. E aí, café da manhã a Gente, gente olha, coloca sempre é isso, viu? almoço. O que você Carboidrato prefere? de complexo. Baixo. Aí agora eu lembrei, quando você falou das leguminosas, né? Feijão e tudo, por exemplo, é um ótimo exemplo, porque tem carboidrato, tem proteína, entendeu? Então é uma opção que a gente pode ter. Dependendo aí se quando a pessoa é diagnosticada com diabetes, a gente tem uma atenção maior, tem que ter uma contagem, né, mais rigorosa. Mas se você tá só querendo prevenir, não tem problema, gente, comer. Sim. Outra coisa, um mito que eu acho muito, o arroz, comer arroz integral. Eu, particularmente, não como, porque eu nunca fiz questão de comer arroz, não. Mas se você come legumes, uma boa quantidade de legumes, hortaliças, verduras, uma leguminosa, o feijão, o arroz pode ser um arroz branco normal, porque você está colocando fibra ali. Mas sempre optar. É, É, a diferença é muito pequena. Então, o que acontece? Tem gente que adora o arroz branco. E aí, para ele é um sofrimento o arroz isso. integral. Então, não precisa desse sofrimento. A diferença é É, muito pequena. Tá? É só comer pouco arroz, porque arroz é só tem muito carboidrato. E isso. acrescentar E aí os mais feijões, legumes a gente sempre e tem proteína. umas escolhas melhores. O feijão verde é o que tem menor. É,
tem pouco seja carboidrato. azeite. Então, quem é E é diabetes aí tem pouquíssimo preocupação, calórico, né? dá Incrível. para comer, mas gente, sempre em pouca quantidade, porque o que eu disse é a carga glicêmica. Azeite A é carga ótimo. glicêmica é a quantidade. Então, vamos supor, Edeline, mas eu sou louca pelo feijão branco, pelo feijão preto. Coloca, mas coloca pouco. Coloca mais proteína. Gente, outra coisa, não pode exagerar na proteína, né? Na época aí do boom de low carb, carnívoro, dieta paleo. Menino, o pessoal comendo muita proteína. Excesso de proteína aumenta a insulina. Quem é diabético vai saber disso. Inclusive, tem Enfim, pacientes que são diabéticos muito severos que eu não consigo controlar, que a gente tira, inclusive, proteína de fonte animal. É só proteína de fonte vegetal bem controlada, porque é insulinêmico a proteína de fonte animal. Então, atenção também, nada na vida tem que exagerar. Tudo é equilíbrio. Tudo. É, exatamente. a quantidade de comida é importante também, principalmente na prevenção do diabetes. Porque muita gente diz, mas eu não como muito carboidrato, eu não como doce nunca e como pouco carboidrato. Sim, mas se você está comendo demais e está engordando, vai dar diabetes. Então, no caso do diabetes tipo 2, não importa só o que você come, importa o quanto você engorda. Então, não pode engordar. Prevenção de diabetes, primeira coisa, não pode engordar. Lembrando dos falsos magros também. Então, olha, 90% dos pacientes que dizem que são magros e estão com diabetes tipo 2, eles não são magros. Eles são leves. Então, eles têm pouco peso. Mas você vai Quem fazer uma também. função corporal, ele tem uma gordura elevada. É. Tá? Então, Que ser pessoas que magro também. não é a mesma coisa de ser leve, certo? Eu posso ser, né? Eu posso ser muito mais leve do que outra pessoa, fininha, inclusive, aparentemente magra, e tá gorda, É porque eu interessante que só você tenho falou gordura que eu visceral, eu lembrei tenho que muita tem gordura no um abdômen. polimorfismo, né, para o diabetes, que ele tem dois alelos. E tem um que a pessoa é gorda, né, tem tendência, se dependendo da associação, tem tendência, né, à obesidade, acúmulo de gordura, e tem pouca chances razoável para desenvolver o diabetes. O outro alelo não, são pessoas magras que têm dificuldade de ganho de massa magra e tem mais risco para resistência insulínica ou futuramente diabetes. Então, assim, né, tem que. É, é, A exatamente. superalimentação é ruim para qualquer um. Mesmo que você seja Exatamente. levinho, E, magrinho, é, e, é não que, pode comer e demais. Ninguém pode comer fracionar, demais. como eu disse, não exagerar na proteína no almoço. Não, é importante que todas as suas refeições tenham fonte proteica para tudo na vida. A não ser que você tenha uma restrição maior, né? Uma doença, problema renal, alguma outra coisa do tipo. Mas se for saudável, todas as refeições é importante que tenha proteína para vários, né? Os aminoácidos faz parte aí de muitas vias metabólicas e tudo que a gente quer, além de tudo, né? Tecido, pele, colágeno, que todo mundo quer aí. Tem que ter a proteína, Colágeno. inclusive no lanche da tarde, né? Porque para mim, para os meus pacientes, exatamente. Esse geralmente é o mais É um horário que todo difícil, é mundo colocar quer, proteína nem nos que não lanches. esteja com fome, mas faz questão, né, de um lanchezinho. Dificilmente alguém realmente não lancha, não quer, né, não tem o lanche da tarde. E aí é difícil. Então, colocar ou alguma receitinha, né, que vá, ou alguma forma aí que tenha a proteína, certo? E aí no jantar, ou a gente repete o que foi feito no almoço, né? Legumes, salada, proteína, ou parecido com o café da manhã, mas sempre optando por esses carboidratos complexos, né? Que é o que, gente? Tubérculos, né? Macaxeira, mandioca, sempre in natura, né, Patrícia? Não, macaxeira, então eu vou comer a tapioca. Gosta de tapioca? Bota a crepioca, que vem já o ovo junto com a goma, você você Tem que ser reduz a pouquinho. quantidade É da muito goma, né? Ou calórico seja, fica a também. carga glicêmica menor, coloca a proteína na massa, né? Então já vem a proteína, já fica proteico aí. E aí você pode fazer o recheio de outra forma, né? Você vai ver que vai lhe dar mais saciedade, né? Não vai lhe dar o pico, né, de insulina, entendeu? Já bate a quantidade de proteína que você tem que fazer, né?
E geralmente eu não costumo colocar a ceia não antes de dormir. Por quê? Porque é importante que a gente dê um intervalo, né? Pra gente ir dormir. Muitas pessoas. Desse descanso para o sistema digestivo. Exatamente. O sistema digestivo, dica de higiene do sono também. O sistema digestivo, ele gasta muita energia. Então, se você vai comer com a barriga cheia, você vai dormir com a barriga cheia, você não vai dormir bem. O organismo vai estar estafado, tentando trabalhar ali. O ideal é que Exatamente. você durma com o sistema digestivo em repouso também. Ele vai permitir que você use aquele período do sono para repousar o juízo, Olha, os músculos, e não para um dos trabalhar a pontos, digestão. né, para a Tá? gente fazer a higiene do Não é a sono, e a hora da gente gente sabe fazer isso. hoje que quem quer emagrecer, quem quer ganhar massa magra, que eu sei que é o desejo meta de 2023 de muitas pessoas, tem que dormir, né? Eu sempre falo isso, que o emagrecimento acontece na cama, no quarto e depois no banheiro. Porque se você não tiver uma noite de sono boa e se seu intestino não estiver funcionando bem, não vai adiantar. Aí aquela pessoa que faz de tudo e não consegue o resultado. Porque primeiro a gente tem que trabalhar com isso. Então, foca no sono, foca aí na função intestinal, que você vai ver que os resultados vão vir, né? E aí, para você ter uma boa noite de sono, você tem que dar um intervalo. Ai, Guilherme, eu não consigo jantar muito cedo. Então, janta pelo menos até as 20 horas e dá esse intervalo aí de pelo menos. O ideal é umas 3 horas. Você faz a refeição em umas 3 horas. E aí, nesse intervalo, o que, é que você vai fazer? Você vai chamar o gado, eu digo, né? Você vai estimular ao seu corpo relaxar para que venha o sono. Gente, a gente quer ter uma noite de sono boa e com esse mundo que a gente vive hoje, carga de trabalho muito grande, né? Isso aqui, né? Ou então televisão, enfim, a gente é ativado o tempo todinho, a mente da gente e quer deitar e dormir. Não, a gente tem que ter esse cuidado aí, se preparar para a noite de sono, de verdade. É um momento que, se você não dormir bem, no outro dia você não, né? A gente sabe. Uma das maiores É. aumenta o É, cortisol, e né? dormir mal dá Acumula fome. gordura, né? É. E Dá fome. É. pois Já é. tem uns estudos que mostram até 300 calorias a mais por causa Ah, ó, Raíssa Endócrino. Oi, tudo bom? Ela está com dificuldade em deixar o celular. é. Pessoal, bota o celular para dormir cedo. Ajuda, olha, é outra vida. Tem duas coisas que ajudam muito na higiene do sono. Exercício pela manhã, de preferência ao ar livre. Eu sou dermato, vocês sabem que eu uso aquela roupinha bem linda para treinar, né? Aquela linda nutróloga, eu sou dermato também. Aí já vi, por isso que eu tenho esse bronze. Então, mas eu vou de manhã. E outra coisa que melhorou demais foi botar o celular para dormir cedo. Eu tento colocar eles todo dia 9 horas para dormir. Então eu desligo, boto ele lá, né? Boto ele para carregar às 9 horas. Aí você tem tempo para ler. Então, livros que não conseguia ler de jeito nenhum. Oh, agora, rapidinho eu leio rápido. Ixi, livros e livros e livros e livros. Porque eu tenho das 9 às 10 e eu durmo bem cedo, porque eu acordo cedo. 9 às 10 para dormir, ou para ler. 1 hora de leitura por dia. Você imagina, é no mínimo 5 Já horas de ganha, né? leitura por Esse hábito semana. Se também. você não lê no sábado e domingo, porque vai sair, né? Então, a gente chama isso de hábitos angulares. Você faz um hábito, ou então cadenciamento de hábitos. Você faz um hábito que chama outro. Então, você desliga o celular, que chama você ler. E aí você vai criando bons hábitos. Gente, hábitos bons não dependem de força de vontade hercúlea. Depende de você fazer um ambiente adequado para os seus hábitos. Então, se você quer comer melhor, por que danado você compra comida que você não pode comer? Para dar para quem? E outra coisa, se você não pode comer porque a comida não é boa, por que você vai dar para outra pessoa? Eu acho incrível, incrível esse negócio. A pessoa diz, não posso comer isso aqui, vou comprar para o meu filho. Gente, se é ruim para você, é bom para ele em que sentido? E a gente está vendo a obesidade como está hoje.
Então, uma das coisas que eu falo muito para o paciente, e tem sentido, muito paciente tem usado essa âncora para mudança de hábitos de vida, para se manter no projeto de melhora de composição É o corporal e exemplo, tudo, é ser um exemplo para os filhos. Então, quem tem o filho, exemplo gente, tem que arrasta, ser né? assim, tem que ser uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor do que quem não tem filho. Então, muitas vezes, olha só, compra para os meninos, aí compra para os funcionários. É, A pessoa compra. Por que você vai comprar isso para outra pessoa? Se você acha que isso aí não é bom para você, aí você compra para outro. Ei, Primeiro que Raíssa, você come agora eu também, lembrei, né? viu, Raíssa? E segundo A que, pô, diarista que vem aqui pra isso não é casa, eu legal, fiquei né? Por morta que de você quer roubar vergonha. para mim? Porque aqui em casa eu não compro porque eu não uso açúcar, pão, não sei o quê. Menina, ela trazia, eu nem sabia, ela trazia Ela açúcar, trouxe, né? pão. Eu fiquei Aqui em casa morta. também. Eu disse, eu vou incluir agora, a pão não, porque já... Eu descobri um açúcarzinho Que aqui. vergonha, eu fiquei Cadê foi isso com aqui? vergonha. Açúcar. A empregada. Ela trazou. Aí Mas agora essa ela tá não tomando vai, café não sem vou comprar açúcar açúcar, aqui porque em você também casa. não pode Olha tomar aí, açúcar, você tá muito muito forte. bem. Tem que tomar sem açúcar. Alguém perguntou aqui, eu achei uma pergunta muito interessante, de fome à tarde, né? E aí, esse lanche da tarde também é muito estratégico, porque naturalmente, né, a gente tem uma queda aí de serotonina, ou seja, aquela ansiedade, aquela vontade de comer doce no final da tarde é bem fisiológico mesmo. E tem pessoas que têm mais facilidade. Nós mulheres temos ciclos aí hormonais que junta tudo e tem aquela época que a gente tá louca, né? Então, assim, a gente tem que. Alguns alimentos estratégicos, alimentos que são ricos em triptofano, que tem aí uma relação com a produção, né, desses neurotransmissores. Fontes proteicas, gente, sempre, então, usar proteína. Por isso que eu digo, tem que ter no lanche da tarde a proteína. E é outro momento que na verdade, O que eu você hoje, usa normalmente de eu lanche? não sou muito de Queijo, lanchar, assim, de não, hoje, proteína? né? Ovo, queijo, Mas whey? era muito, eu gostava mesmo, né? Eu também Então, não assim, lancho muito, não. o que eu oriento muito? Sempre tem uma proteína. Se for alguém que consegue em casa, né, preparar, então faz aquelas panquecas. Banana é excelente. Por quê? Porque banana já tem fundo de triptofano. Então aquela panquequinha que o pessoal adora, né, banana com ovo. Aveia também é legal. Ou um shake, né? Um shake aí, a proteína de colágeno também é excelente. Ou o próprio whey, né? E aí o ovo com omelete, a crepioca. Esses bolinhos que a gente faz funcionais, que levam o ovo, a aveia, né? Abacate. Tudo, as oleaginosas, alguém falou aqui de castanhas também é interessante, né? Então, as castanhas são fontes de. Exatamente, foi você, né, Ana Cláudia, que tinha falado, eu vi alguém falando. Então, as castanhas são bem interessantes também nesse lanchezinho. Então, assim, tem que ser. Plano alimentar, né, a dieta, como fala, tem que ser prazerosa. Não adianta você colocar algo que a pessoa não gosta. E tem que ser estratégico, né? Ah, o que você come de manhã não é a mesma coisa que você come à tarde, à noite. Existe tudo uma resposta por trás. Então, nesse momento, exatamente. Tem a Então, assim, cronobiologia e a essa questão aí crononutrição. do final da tarde é muito interessante. E aí eu gosto muito de associar os chás, né? Tanto o chá à tarde, chás adaptógenos também, quanto à noite, padre, no horáriozinho do livro, né? Já aproveita e toma um chazinho para relaxar. Olha aí. É. Não, uma meta desse ano é parar o café meio-dia, 1 hora, e começar com chá. Hoje eu Perfeito. comecei, né, com Que meu linda, chazinho. amei a Então, xicrazinha. acabou. Chazinho. Lindinha. Pois é, aí já acrescenta um própolizinho, né? E aí naturalmente você vai relaxando e tendo uma boa noite de sono. E aí acordar, ó, disposta pro dia. Alguém que disse aí, acorda de 4h30, né? O Isso. sol raiar e É. bem é bom demais, né? Não, aqui 4h30 o sol já tá. Ah, tem que botar cobertor. Como é? Blackout, que 4h30, gente, não. Quem não é de Natal, gente, é Sozinho, quatro e né? meia aqui. Pois é. Gente. E aí, gente, alguma pergunta, mas amo café. Eu também eu É. gosto, mas hoje em dia eu passo alguns dias sem tomar. Mas eu não conseguia.
Não conseguia. Eita, 4h40. Eu também acordo mais ou menos isso. Mas eu durmo super Menina, vixe, cedo Maria. também. 10 horas eu tô 4h40 foi dormindo. demais. Eu fiz isso, dormi uns dias sem blackout, Aqui tava é acordando sem de quatro h blackout 40 também. 4h50, eu disse, não, gente, não dá Pois não. é, gente. Alguém mais com perguntas? Aí, o que que eu posso Não contribuir? consegui, não. Tem os. é, Ah, uma pergunta que fizeram muito. Então, afinal de contas, Não, a não melhor existe melhor dieta dieta, para né? diabetes é low carb? Existe a dieta certa para cada pessoa, né? Mesmo que seja um grupo todo diabético, né? Vamos dizer assim, cada um é diferente, existem as Todo preferências, mundo, existem os cada um é hábitos das diferente. pessoas, né? Uma das primeiras perguntas quando eu começo a falar sobre a parte, né, o recordatório alimentar, é o que as pessoas gostam. E na fala eu vou escutando, né? A pessoa, não, eu nem vou falar, mas eu adoro não sei o que. Eu não diga. Por quê? Porque a gente pode ver uma receita diferente, adaptar isso, né? É tão maravilhoso. E hoje é muito fácil. Isso. Só é difícil assim, por conta, às vezes, o custo é maior, né? Mas se você for botar na ponta do lápis, né? Se querer se alimentar melhor, sai, sai não. Não sai, não sai tão caro. Às vezes eu faço eu gosto de educação financeira, né? Eu dou educação financeira para informar para os médicos. Então, eu adoro parte de educação financeira. Hoje eu estou muito ligada na meta de estilo de vida, estou meio esquecida, mas adoro essa parte. Então, eu já fiz algumas vezes alguns levantamentos de preços, né? E assim, não fica mais caro. Claro, se a gente for botar suplementação, né, algumas coisas assim mais, cogumelo, não sei o que lá e tal, fica mais caro. Mas dá pra gente fazer com comida de feira, que é o que é bom mesmo, é bicho e planta. Então dá pra fazer uma dieta bem boa. E outra coisa, com receitas bem legais mesmo. Uma dica para quem gosta de cozinhar é dar uma olhadinha no YouTube, de outros países. Então, eu sigo muito aqueles canais coreanos, porque as meninas são tão bonitinhas, é tudo bem lindinho, é tudo lindo, sabe? Aí eu acho lindo. E elas colocam, a alimentação delas é muito diferente. O café da manhã é carne, às vezes é carne com cogumelo, com legumes, com feijão. Então, assim, para a gente ter uma mente que diz assim, pô, por que eu tenho que comer só isso? Olha só como ela come diferente. Eu posso comer diferente também. Olha que coisa interessante. Vou imitar isso aqui. Então, para abrir o leque de opções. Então, em medicina do estilo de vida, a gente tem uma área que chama de medicina culinária, que é tentar colocar o paciente de volta para a cozinha e aprender a cozinhar de uma maneira mais saudável e gostosa, assim, ajuda demais. Se você tem ainda mais uma limitação, se você precisa emagrecer e tal, aí é que fica, porque você consegue fazer adaptações e comer super bem, super gostoso, super variado, barato, né? Então, assim, vale a pena você abrir o seu leque de, é, de culinária. No meu site, no meu grupo do Telegram, que tem link na bio, tem um monte de receitinha. E eu vou colocar também agora que eu lembrei, vou colocar também esses sites aí, só para vocês terem uma ideia de como a culinária pode ser totalmente diferente do que a gente está pensando. Eles, por exemplo, eles comem arroz e feijão preto, só que é Nossa. de um jeito totalmente diferente que eles fazem. E é o nosso feijão preto e o nosso arroz branco. E então, assim, E é essa bem, é bem questão, né, de interessante ir para a vocês cozinha, abrirem o leque de cozinhar, possibilidades que eles preparar têm. as refeições, às vezes demanda um pouco de tempo, mas isso é muito importante para a adesão, né, ao plano alimentar, você fugir menos, né, Sim. você é a questão do planejamento, organização, realmente é muito importante, faz parte. Eu oriento muito. Ou ir para a cozinha, tem gente que não gosta mesmo, mas se organize, organize sua refeição do dia, faça sua marmita, coloque na bolsinha. Faça isso, não delegue para outra pessoa, nem que seja a pessoa faz a comida, mas coloque Sim. isso.
Isso é mais fácil você aderir, querer comer o que você preparou. Sim. O Exatamente. ritual, né, de você fazer, de você. É. Não, quando eu vou cozinhar, aí eu boto bonitinho, faço um enfeitezinho. É muito fofo, é ótimo. Ó, Raíssa tá falando do guacamole. Ó, guacamole é uma coisa bem típica. Antes da internet, né, da, da globalização e tal, a gente só conhecia abacate na abacatada, Doce, né? né? Que era vitamina de abacate. Aqui no Nordeste só tinha isso, vitamina de abacate. Leitinho. Ou Não vou abacate nem dar ideia aqui. amassado com açúcar, que é uma delícia. Leitinho. Pois é, não dá ideia. A gente só conhecia assim, a gente não conhecia abacate salgado. E aí começou né, a globalização, tá? A gente conheceu o guacamole. Então você imagina o, o poder, né, da, do conhecimento, de você saber como usar de uma maneira totalmente diferente o mesmo tipo de alimento. Vale a pena você fazer, ter esse leque de opções. Então, por exemplo, você pode fazer, Isso. você pode jantar, pode lanchar guacamole, né, com um queijinho, alguma coisa low carb, Umas um pedacinho torradinhas, uns de pão, sei lá. chips, né? Então, assim, é um milhão de coisas que você pode fazer. Agora eu lembrei que você Tem falou que, do tem que, lanche de queijo, é, né? pois é, olha, Tenho um lanchezinho que eu aquele adoro, eu faço chipzinho. muito para meus pacientes, é sucesso. Que é, eu faço um bolzinho assim de tomate cereja, tipo eles chamam que é vinagrete, mas tomate cereja com queijo, mussarela de búfala, ou até o queijo coalho mesmo, tem problema cortado quadradinho, bota castanhas, aí coloca limão, tempera ali especiarias com temperos naturais. Ovo de codorna, a proteína, né? Coloca ovo de codorna. Menina, olha, não é um sucesso. A gente olha assim, né? Mas fica uma delícia. Chega, eu salivei. Ai, Para quem quer algo delícia. salgado, é prático e, ó, você é super É, nutritivo ali. Então, você sim, é outra opção, que não precisa usar o whey, né? sim, E o ovo de sim. codorna é muito bom, porque ele tem mais nutrientes ainda do que o ovo de galinha, né? E eu gosto muito de passar ele em algum momento, sabe? Também. Precisam fazer uma live culinária para você. Sim. Pronto. Ai, Faz você já não. convida aí, viu? Raíssa cozinha bem. Com biscoito de arroz. Olha, pode ser. Pode ser. Não, diminuindo aí a carga, né? Não comendo muito, dá certo. É, É, porque o biscoito de arroz ele tem um índice glicêmico muito alto, né? Então tem que comer pouquinho. Mas se for pouquinho, exatamente. um biscoitinho para você botar o guacamole, fica bom. Agora não pode exagerar não, viu? Porque Exatamente. tem muito, o índice glicêmico é bem alto. Eu tava pensando nisso, viu? Então, Eu gente, disse, eu vou ter agora uma mentoria. quase fazer, cuide. Preciso cuidar agora. É. Então, gente, foi fantástico. A Isso. gente vai ficar fazendo lives, né? Todo mês, se Deus quiser. Maravilhoso. E eu A já gente tenho um pode, monte de assunto para fazer. a gente pode até falar sobre que é E uma vocês também estratégia podem também sugerir, muito né? Quem interessante tiver aí. para diabéticos mesmo, que é a dieta cetogênica, né? Que é muito, muito bom para a gente também pode falar. Sim, sim. É. Então, assim, tem muito assunto para a gente falar. A gente vai ficar É. fazendo sempre live, porque nutrição é um mundo. E muito obrigada por todo mundo que esteve Ah, aqui. é? A Raíssa também tem que ir para a live, para a mentoria, que ela quer também. Tá certo. Então, vamos. Obrigada. Muito obrigada, gente. Foi um Obrigada. prazer falar com Tá você, né, bom. Edilene? Foi um Quero prazer falar com agradecer também vocês. aí a participação de E todos, beijão foi para muito, todos. muito Boa bom, noite. viu? Agradecer a Patrícia também. Como ela disse, a gente vai continuar fazendo, a gente está aberto às sugestões, né? A gente adora a participação aí de todos vocês. Então, continue e chame aí os amigos, né, para entrar também. Pois tá, beijo, boa mentoria. Isso aí. Tchau, gente.